Bom dia a todos, muito amor, muita paz no coração, muita luz para todos vocês. É com imenso prazer que mais uma vez eu estou aqui para falar de poesia. E hoje nós vamos trabalhar com uma poesia de Fernando Pessoa chamada Autopsicografia. Antes de nós lermos o poema e entendermos um pouco mais, vamos entender um pouco o contexto pela qual Fernando Pessoa escreveu. Fernando Pessoa, ele foi um poeta que escreveu, sobre a corrente do modernismo em Portugal. Ele, juntamente com outros escritores, escreveu para a revista Orfeu, e essa revista Orfeu, em Portugal, foi o marco do modernismo naquele país. Então, Fernando Pessoa, junto com outros escritores da época, chegaram para inovar, para renovar a arte em Portugal com essa tendência modernista. E se a gente for pegar o modernismo, a gente for entender, ele veio justamente em oposição à arte anterior do romantismo, do simbolismo. E no Brasil, especificamente, o modernismo veio romper especificamente com o parnasianismo, que o parnasianismo foi muito forte aqui no Brasil. E Fernando Pessoa, ele, assim como os outros poetas modernistas, a tendência era de desestabilizar também a burguesia, fazer com que os conceitos, os valores morais que estavam desmoralizados, estavam em decadência devido à Primeira Guerra Mundial e tudo, as pessoas viram que os avanços tecnológicos, os avanços da ciência não levaram a muita coisa, A espiritualidade do homem estava quase que nula. Então o modernismo entendeu tudo isso e quis fazer uma crítica a essa sociedade burguesa, a esse avanço da sociedade tecnológico-científico e que não levou a nada. Então, gente, Fernando Pessoa, ele escreveu, podemos dividir a obra do Fernando Pessoa entre a obra ortônima e a obra heterônima. Assim, a obra ortônima são as obras escritas por ele mesmo, quando ele assina Fernando Pessoa, ele mesmo. O orto também vem do grego, significa correto. Esse poema que nós vamos ler hoje, o Autopsicografia, ele é um poema escrito por ele mesmo, Fernando Pessoa. Mas ele também tem obras heterônimas, que hétero também vem do grego e significa outro, diferente. É como se ele tivesse criado personagens fictícios e personagens mesmo. Hétero vem do grego, significa outro, diferente. Ele mesmo denomina a obra heterônica dele, heterônima, aliás, a obra heterônima dele, porque ônimo vem de nome, hétero é diferente. Fernando Pessoa define como autor fora de sua pessoa a obra heterônima. É uma individualidade completa criada por ele. Então, os principais heterônimos de Fernando Pessoa foram Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. São personagens mesmo criados por ele, por Fernando Pessoa, com data de nascimento, com data de morte, com características próprias, tanto que a obra de Alberto Caeiro é uma totalmente diferente da do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis. Então, esses heterônimos do Fernando Pessoa, se você depois quiser se aprofundar mais nisso, pesquisar. Então, vamos ao poema de Fernando Pessoa. É um poema belíssimo que fala da dor, O poeta é um fingidor. E um detalhe importante, que nas obras de Fernando Pessoa, mentir, nós temos as ações, os verbos mentir, fingir, sentir e fazer sentir, compreender, são, de certo modo, ações que estão intimamente relacionadas na obra de Fernando Pessoa. E nós vamos entender isso melhor lendo o texto. Autopsicografia. Vamos ao poema. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente
que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Fernando Pessoa. Então, gente, para a gente entender essa obra, né, vamos começar pelo título, Autopsicografia. Auto significa ele próprio, ele mesmo. Auto também, que vem do grego, né, significa também algo que tem capacidade de se movimentar sozinho. Psico vem de alma, significa alma, mente. Grafia, como muitos já sabem, né, é a escrita, significa escrita. Então, autopsicografia seria a escrita da alma, da mente, dele mesmo, né? Então, envolveria todos esses aspectos, esses elementos. E vamos lá. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, logo na primeira estrofe, nós vemos duas dores do poeta, né? E não existe dor fingida se não houver receptor. Se existe uma dor fingida, aquela que o poeta cria, é porque existe o receptor, o leitor, né? E assim, a gente vê duas dores logo na primeira estrofe. A dor que o poeta finge ter, né? E a dor que ele deveras sente, que ele realmente sente. E os que leem o que escreve, aí entra o leitor, o papel do leitor, né? Da pessoa que vai ler. Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, ou seja, não as duas dores do poeta, a que ele finge e a que ele realmente sente. Mas o leitor, ele vai se identificar com uma outra dor, então entra aí uma terceira dor, que é a dor que eles não têm, entra uma terceira dor. E aí na última estrofe, e assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Nós vemos aqui uma metáfora, né? Gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama o coração. Comboio de corda é como se fosse um trenzinho de corda. Então aqui nós vemos claramente a contraposição entre razão e emoção, né? Com o coração aí definindo o papel da emoção. E para concluir, né, esse poema belíssimo, ele fala um pouco da obra, ele singulariza a obra de Fernando Pessoa.